Aqui no Estudo Opinião Nacional participa agora o empresário Guilherme Afif Domingos, que é presidente do Sebrae. Doutor Afif, boa noite. Boa noite, senhor. Doutor Afif, dá mesmo para pagar esse salário mínimo de R$100? A micro e a pequena indústria tem condições de pagar um salário mínimo de acima de R$70? É a micro e a pequena empresa como um todo. Nós tomamos o devido cuidado e, através dos balcões Sebrae, nós fizemos, no período do dia 27 ao dia 29 de janeiro, uma pesquisa nacional em 25 estados brasileiros. E nós tivemos aí uma grande maioria, portanto, 73% do universo entrevistado, que afirmou que sim. E o que nos surpreendeu foi que 53% do universo disse que deveria pagar mais que um salário mínimo. Então, isso demonstra que o problema de pagar salário mínimo não está na sociedade. Ele está localizado exatamente onde o presidente colocou, que é na Previdência. E hoje nós sabemos que a Previdência está quebrada porque ela foi prevista para ter 14 contribuintes para cada beneficiário. Hoje ela tem cerca de 2 contribuintes para cada beneficiário e 57% dos trabalhadores brasileiros hoje não tem registro em carteira. Logo não contribui. Não contribui. Então, o que nós temos tido é uma evasão permanente da Previdência, tá certo? Que por falta de uma reforma para a sua modernização, com coragem e determinação, nós temos protelado e transformado essa discussão do salário mínimo numa discussão que a população acaba não entendendo. Porque se todo mundo quer pagar, por que não paga? E é lógico que é sadio para um país se pagar mais salário, porque aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta a produção, aumentando a produção, aumenta o emprego e aumenta o salário. Portanto, é uma cadeia do sistema produtivo. Quem está entravando isso? E o lucro gera reaplicação, que gera investimento, que gera mais emprego. Então, o que entrava isso? É a Previdência Social. Portanto, não dá mais para adiar. E o recado que nós damos é que os deputados deviam se mobilizar com a mesma presteza que se mobilizaram para aprovar a anistia, para aprovar o aumento dos próprios salários, para aprovar a reforma da Previdência a curto prazo, para podermos dar um salário digno. O que é reforma? É desvincular o salário mínimo da Previdência Social? A reforma ela tem que ser ampla. Ela não pode ser tópica. Porque essa é a pedra de toque. Não, ela não pode ser tópica. O problema é o seguinte. Hoje, nós temos que trazer, através da reforma, mais contribuintes. Segundo, o que precisa ser dito, acabar com a asquerosidade das aposentadorias especiais. Isto não ficou claro, onde funcionários do Legislativo têm a média de 36 salários de aposentadoria sem ter contribuído. Os funcionários do Judiciário têm 36,2 salários sem nunca ter contribuído. E quem contribui, que é a população, tem uma média de 2 salários. Então nós temos 2 classes de cidadão no Brasil. Os de primeira classe, que são os próximos ao poder, e os de segunda classe, que trabalham para produzir riquezas para a sociedade. Agora, voltando ao pronunciamento do presidente, o que o senhor achou da justificativa que ele deu para não vetar a anistia ao senador Humberto Lucena? Ele disse que ele não quer criar um atrito entre os 3 poderes. Agora, o Legislativo é que começou esse atrito, né? O Judiciário havia imposto a sanção, enfim, havia cassado a candidatura de Humberto Lucena e o Legislativo foi lá e reverteu isso. Quer dizer, o senhor acha que é coerente essa explicação do presidente? Olha, eu acho que o presidente, todos nós estamos torcendo para que ele acerte mesmo, né? Agora, essa combinação desses fatores do início de seu governo não tem sido positivos para ele. Por quê? A população, quando deu o apoio maciço já no primeiro turno, deu a ele uma procuração para ele tomar atitudes. E eu acho que ele não teria que ter medo de peitar um Congresso que está saindo. Porque ele não peitou o Congresso, ou não fez um acordo com o Congresso que está entrando. Ele fez um acordo com o Congresso que está saindo. Portanto, ele tinha muito mais legitimidade para dizer, gente, eu só vou conversar com quem está entrando. Portanto, e para conversar, o que eu quero é isto. E nós estamos esperando isso. Até ele pode dizer, eu estou esperando apresentar minhas propostas para o pessoal que está entrando. Mas, presidente, por favor, com bastante determinação, porque nós estamos aqui para apoiá-lo. Tem uma pergunta aqui, Vicente. O senhor Bolívio Vernes, que é de São Paulo, e ele estava falando aí a respeito dessa questão, e a questão é a divergência ainda a respeito sobre a desvinculação ou não do salário mínimo. Me parece que o doutor Afif disse alguma coisa contrária do que você acabou de dizer antes, não é isso? Eu não captei bem, não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Afif e falar de outros assuntos. Pois não. Não, primeiro, o nosso assunto da Previdência é o seguinte, qual é o problema da vinculação com o salário mínimo? Se o aposentado está vinculado ao salário mínimo, ganha um salário mínimo de 85, se desvincular ele vai ganhar de 30. Esse é que é o problema, tá certo?
Segundo aspecto, pergunta que eu queria fazer ao empresário Fife Domingos. Que mensagem o senhor daria para aqueles que sonegam a Previdência? Que eu tenho a impressão que aí é que está um grande problema. Má administração, sonegação e, portanto, como eu sei que no segmento empresarial tem muito desses problemas, o que o senhor teria a dizer, a ajudar nesse processo? Com grande prazer, até porque quando se fala de sonegação, o que eu disse, que existe 57% dos trabalhadores brasileiros sem registro em carteira, isso não é um fenômeno de sonegação. Isto é gritantemente algo que está mostrando que a legislação trabalhista brasileira, ela foi feita para as grandes estruturas. Então, quem inspira a legislação trabalhista brasileira é a Petrobras e seus trabalhadores. Tanto é que quando tem um conflito, até o presidente tem que mediar. As montadoras e os sindicatos dos metalúrgicos do ABC, que é um estágio bastante avançado, se há de convir, das relações capital e trabalho. Mas isto não bate com a realidade brasileira, onde quem gera um emprego massificadamente é o micro e o pequeno empresário. Então lá, na legislação ou nos acordos coletivos, quando são feitos, eles têm que ser seguidos pelo micro e o pequeno. Salário piso, o dissídio coletivo que é acertado entre a Ford e a General Motors tem que ser seguido pelo serralheiro, o Zé, que tem 7, 10 empregados e que o peso da mão de obra para ele é 70%. Na General Motors ou na Ford, o peso da mão de obra é 10%. Então, aquilo que foi bem acordado entre as grandes estruturas não se adapta às pequenas estruturas. Então, elas não podem seguir e não recolhem. Então, o grande número de trabalhadores sem carteira está localizado exatamente na micro e pequena empresa. Pela unidade. Olha aqui, eu estou com um fax aqui da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Princesa Isabel, que é uma cidade do estado da Paraíba. Está aqui o olerite de um professor, mandado pelo vereador Jorge Carvalho. Então, olha aqui, olha. Ele está mostrando que este professor ganha de salário R$ 19,89 e tem um desconto de R$ 1,70. O salário desse professor é de R$ 18,70. É economia formal, hein? Isso é um desrespeito. Aqui está, é o olerite de um professor o congresso realizado recentemente da CNT provou que a maioria dos estados brasileiros sequer paga o salário mínimo. O problema é que nesses estados também se usa muitas vezes a estrutura de emprego por interesses políticos. Isso é muito sério também. Então, nós estamos, inclusive, iniciando uma campanha nacional que não é papel somente do Sindicato da Educação, mas de todos os sindicatos do Brasil, pela educação, mas então o presidente não tem razão, pela avaliação profissional. O presidente não tem razão. Veja aqui, essa prefeitura vai quebrar se for pagar o salário. Essa prefeitura já é quebrada. Quer dizer, ou é quebrada ou é muito corrupta, tá certo? Não se trata de discutir o problema por aí. Como eu entendo, e aqui eu concordo com o empresário da FIF, que o aspecto positivo de você pagar bem implicará em vender, em gerar emprego e multiplicar, implicará também em decência, porque se é verdade que o segmento microempresário é importante, e porque hoje é responsável por 60% do emprego no Brasil, é verdade também que a relação com esses segmentos é uma relação quase que paternalista. Quando é uma relação com o microempresário bom, tudo bem. Agora, quando é com um péssimo empresário, aí é perseguição, é a coisa mais triste do mundo. Aliás, tem até proposto recentemente em Brasília ao empresário Fife uma discussão para discutir um novo patamar de relacionamento. Mas eu acho que a questão da sonegação é uma questão muito séria.